Bom dia, segundo ano, como vocês estão? Prontos para mais uma aula? Então, na última aula, né, que nós começamos, mas não chegamos muito bem a concluir, ficamos com o assunto, ainda estamos com o assunto de acessibilidade das ruas, né? Pois então, aqui nós vimos algo sobre um artigo. Eu não mencionei, mas esse aqui é um artigo que justamente defende, protege, dá o direito aos portadores de deficiência física, seja ela motora, seja ela da visão, não é isso? Enfim, e outros mais que sempre existem. Então, dá o direito dessas pessoas irem e virem para onde quiserem. Eu estou falando não só em atividades simples, como ir à rua, fazer compras e etc., mas também os direitos de estudar, de constituir sua família, de ter o seu lar, enfim, tudo isso, certo? Isso tudo faz parte do contexto. Isso faz parte do contexto e, portanto, esse artigo menciona esse direito, que todos nós temos o direito de ir e de vir, tá? Porém, nós sabemos que para pessoas que sejam portadoras de alguma deficiência física, necessitam, vamos assim dizer, né, de um espaço mais capacitado para poder eles se locomoverem. Já é difícil para nós, né, ter ruas esburacadas, calçadas que estão quebradas, já é complicado essa movimentação. O que dirá para alguém que passa por um problema temporário ou então definitivo, ou até mesmo os idosos, né? Hoje eu não sou idosa ainda, mas se eu chegar a me tornar, e qualquer um de nós chegando a nos tornar idosos, precisamos nos locomover, né? A gente precisa dar conta das atividades diárias. Então, esses ambientes, eles são úteis, esses ambientes quando são bem, como é que eu vou dizer, bem planejados, eles são imensamente úteis para toda a população e principalmente para os portadores de deficiência física e acrescentando, né, também idosos, que também precisam de um acolhimento. Então, aqui na página 7, nós temos alguns exemplos, ou melhor, desde a página 6, nós já temos exemplos, aqui, já temos exemplos de situações que precisavam, que são necessárias, ou melhor, elas precisam existir, e se elas não existem, elas precisam realmente ser efetivadas, né? Serem concretizadas. A primeira delas, nós estamos vendo uma pessoa com deficiência visual, não é isso? A pessoa tem deficiência visual e, vejam, tem uma diferença no piso, não tem? Pois é. Essa diferença não é só apenas na cor, de forma alguma. Esse piso aqui nós chamamos de piso tátil, tá? Exatamente, tátil. Por quê? Porque nesse piso há algumas elevações. E quando nós pisamos, até mesmo para quem não tem nenhuma deficiência visual, vai sentir que ele é diferente do piso comum. Pois é. Então, junto, logicamente, se a pessoa tiver a habilidade de andar sem a necessidade de nenhum acessório, como é o caso aqui, né, de uma muleta, vamos assim dizer, não é bem uma muleta, eu esqueci o nome desse acessório aqui, mas enfim, ele vai poder reconhecer por onde andar, não é isso? Ter a facilidade por onde ele deve seguir o seu caminho, percorrer, ok? A gente normalmente encontra esse piso diferenciado, pelo menos eu já vi em muitos lugares, ou melhor, perdão, muitos não. Eu costumo ver esse ambiente geralmente nos bancos, não sei vocês, mas aonde eu já vi, onde eu pude ter a oportunidade de encontrar esse piso, foram nos bancos. Bancos, sim, bancos de dinheiro, tô falando, tá, gente? Era necessário que houvessem espaços públicos em nossa cidade, né? De repente, em outras cidades que vocês tiveram a oportunidade de ir, já viram isso em praças, em ambientes onde muitas pessoas têm acesso, que seria o ideal,
não somente em locais particulares, né? Isso deveria ser instalado em ambientes públicos também. Aí, vamos virar a página, nós vamos ter outras 3 situações. Nós temos aqui o semáforo sonoro. Pois é, além do semáforo comum, né, que conseguimos enxergar as cores, ver o vermelho, o amarelo e o verde, nós temos o semáforo sonoro. Esse semáforo, ele é pressionado, lógico, ele é pressionado pelo deficiente visual e ele vai poder emitir o som dizendo em que momento ele pode fazer esse percurso de atravessar a calçada com segurança. Compreenderam? Ele emite o som e é bem provável que também faça com que a sinalização mude para que o deficiente também possa fazer a travessia, certo? Chama-se semáforo sonoro, tá? Já que a visão não permite que o deficiente visual enxergue com maior ou melhor qualidade, então teremos por meio do áudio. Essa informação vai ser transferida por meio do áudio. Aqui nós temos nós temos o caso de um ônibus que tem um elevador, não é assim? Pois é, esse ônibus aqui, ele possui um elevador. Então, a pessoa, o cadeirante, ela é transferida para o elevador, quando esse elevador é baixado, lógico, com cuidado, e ele é erguido, fechada a porta com segurança, colocado cinto de segurança também no indivíduo que está utilizando a cadeira de rodas, para que a cadeira de rodas não se locomova nesse espaço, e faz parte também do sistema público. Isso, exatamente. Não é somente em meios privados que a gente vai encontrar. Principalmente o sistema público, a gente vai encontrar deve-se ter com maior quantidade, né? Para que essas pessoas possam utilizar os serviços públicos que são ofertados na nossa cidade e assim em outras mais, ok? Então, veja, público, ninguém está falando aqui nada de privado. Não, essas situações, esses direitos aqui, eles têm que ser ofertados em larga demanda, para que todos possam ter, para que todos possam utilizar, tudo bem? Aqui nós temos, novamente, um cadeirante, não é isso? Pronto, está feita toda a formatação aqui da citação. Porém, vejam só, aqui nós temos um cadeirante. Porém, para esse cadeirante circular com tranquilidade, né? Não ter preocupações em sua cadeira de roda enganchar, ficar preso, correr o risco de tombar, a gente tem que saber que tem que existir rampas. Pois é, rampas apropriadas para os cadeirantes. Elas não podem ser íngremes demais e também não podem ser muito baixas ao ponto do cadeirante ter que não conseguir fazer o manuseio da cadeira de roda e chegar onde ele gostaria. Então, nós temos aqui as rampas, tá? As rampas são essenciais. Acredito que vocês já devam ter visto. Em Bom Conselho, eu sei que existem algumas. Eu já verifiquei, ou melhor, não verifiquei, a palavra não é essa. Mas eu já tive a oportunidade de ver algumas, principalmente nas praças. Na Praça Dom Pedro II, sim, eu já observei que tem. Não são muitas, né? Lembrando, todos esses aparatos aqui que serviriam e que servem para os deficientes, os que são portadores de deficiência, todos esses aparatos aqui, eles têm que ser ofertados em larga escala. E quando eu digo em larga escala, é para que todos tenham facilidade. Ah, mas sei lá, minha cidade não tem muitos. Não, gente, isso não quer dizer que porque nossa cidade tem 2, 3, quantidade mínima. Não. Na lógica, era para que todos esses serviços aqui fossem ofertados em todas as cidades, fossem grandes ou pequenas cidades. Na maioria das vezes, a gente vai ver esses semáforos, né? Esse semáforo em especial, semáforo sonoro, em capitais.
é mais possível a gente encontrar. Em cidades menores, creio que tem que ter um bom administrador público para poder fazer esse levantamento e acrescentar em algumas ruas que tem maiores movimentos, né? E, antes de tudo, saber também que essas pessoas que possuem e são portadoras de deficiência, nenhuma delas querem se acomodar num lugar, esperar que o outro faça para ela, né? Já observaram? A ideia realmente não é inclusão, inclusão nas escolas, inclusão na sociedade, inclusão dentro da cidade, dentro da própria cidade, sim, para que eles se sintam úteis, para que eles se sintam com a expectativa de vida com boas qualidades, né? Hoje, eu sempre gosto de dizer, hoje é esta pessoa que está vivendo essa situação, mas de repente pode ser eu, pode ser alguém próximo de mim. E se está vivenciando um caso parecido como esse, é necessário que essa pessoa possa se desenvolver por conta própria. Ela não precisa estar apegada a alguém ou a algo para estar se deslocando, para estar se movimentando. Ela precisa de sua própria habilidade motora para poder fazer suas atividades que antes já tinham. Há casos que nós sabemos em que existem situações em que se nascem, né, com a deficiência e ali perdura por toda a sua vida. E há casos que devido a um acidente, enfim, né, coisas corriqueiras da vida também pode ocorrer. Bom, então, voltando novamente para cá, nós temos duas atividades, o primeiro e o segundo, né? No primeiro diz assim: você já percebeu algum desses facilitadores citados acima nas ruas por onde passa? Quais? Você vai me dizer, certo? Você preste atenção, porque em Bom Conselho há, não em grande quantidade, eu gosto de dizer isso, tem vários espalhados por todo o município. Não é bem assim. Seria hipocrisia minha dizer. Mas em nossa cidade há alguns facilitadores como estes. Nem todos aqui estão presentes, não fazem parte mesmo. Mas você tem que puxar um pouquinho da sua lembrança, puxar um pouquinho da sua memória e recordar quais são esses facilitadores que estão em nosso município, certo? Segundo, você acha que essa lei é cumprida em todos os locais públicos ou privados com a implantação dos facilitadores para quem tem alguma deficiência? Por quê? Eu falei um pouco sobre isso, né? Eu falei sobre o artigo que nós temos aqui, este artigo, que deveria ser cumprido, né, em todas as cidades. Então, diante do que eu falei, eu acredito que vocês devam agora ter mais ou menos o senso comum em saber se sim ou não, se ele realmente é colocado em prática ou se não é colocado em prática, ok? E responder e justificar. E peço que, por favor, essas duas questões vocês coloquem-as no caderno, escreva a pergunta e a resposta. Somente a resposta não, tá certo? É uma forma melhor de eu visualizar o que você está perguntando, que está sendo feita a pergunta, e aí eu analisar a sua resposta, ver se está coerente, ver se não está. Ambas aqui são respostas pessoais, tá? Mas, mesmo sendo respostas pessoais, elas podem também estarem erradas, ok? Eu fiz um slide, como eu não tenho como apresentar no vídeo, mas eu fiz um slide. Eu tô com ele, vou apresentar para a turma da sala de aula, para os que estão presentes, e vou enviar para vocês. Mais ou menos o que eu tô falando aqui, não tem muita diferença. Tanto o que está no livro, como também o que eu estou dizendo, certo? Vai facilitar para que vocês possam assimilar melhor este conteúdo, ok? Se eu ver que há necessidade de complementação para alguma atividade, eu mando para vocês no grupo e peço que me envie também junto com esta atividade, ok? É isso, turminha. Fiquem bem, se cuidem e até nossa próxima aula.